E o título do vídeo Nunca foi sobre democracia, sempre foi interesse econômico. Bora dar uma olhada. O Trump, ele é um cara, eu considero um cara, meio conversando aqui antes de começar, que a maioria das coisas que ele fala a gente descarta mesmo, são meio maluquices, mas tem umas outras que ele fala e ele acaba fazendo, né? Então, a gente tava vendo um cerco lá na Venezuela, e aquele papo de cartel de los soles, aquele papo de segurar a onda ali do tráfico de drogas, não sei o quê. E culmina na captura do Maduro, que com as acusações que tem a ver com narcotráfico e tal, eu li também que falou-se pouco do tal do cartel de los soles no tal da acusação lá. No fim, a gente vê que o Trump fala muito mais sobre petróleo agora do que inclusive cartel de los soles, etc. Vamos lá. A gente tem uma existe uma motivação clara na tua análise pro Trump ter feito isso que não seja a dancinha do Maduro? Para mim, a única questão é realmente o petróleo. Não acompanhei de perto, não sou um especialista na coisa, mas de tudo que eu vi, de todas as notícias que eu vi, só apareceram interesses talvez geográficos, porque a Venezuela tá ali, né? Mesma questão de Cuba, né? Tá no cercadinho dos Estados Unidos, nós também. Todos nós, as repúblicas de las bananas, del plátano. E questão de recursos, né? É sabido que Venezuela tem maior a reserva de petróleo do mundo, e isso foi expropriado pelo governo Chávez, salvo engano. Mas o professor deve manjar muito mais do que eu e vai dar uma resposta muito melhor. Então vamos ouvi-lo, certo? Dancinha do Maduro tá na mídia, tem até memes já, né? A dancinha dele. Na realidade, isso tudo, apesar do Donald Trump ser essa figura que, como você falou, ele fala muito e, na realidade, no final das contas, ele faz muito pouco. Mas o que ele faz muito pouco tem um impacto muito grande na geopolítica. Bastante. Na verdade, isso é uma estratégia dos Estados Unidos antiga, né? Talvez o Donald Trump tenha um lado bom que ele meio que derruba a hipocrisia. Tanto que logo depois que ele invadiu petróleo. Na conferência lá de imprensa, ele já deixou claro que o interesse deles é o petróleo, né? E como eu estava te falando, não é nem as pessoas falam, os Estados Unidos não precisa, né? Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Mas é como eu estava falando, não é sobre ter acesso. É sobre bloquear o acesso dos outros. Né? Também tem a questão da Rússia e da China. A China tem como maior parceiro econômico, a América do Sul inteira é o maior parceiro econômico que a China, não é mais os Estados Unidos. Não à toa, quando ele divulgou a doutrina de segurança nacional, ele ressuscitou a famosa doutrina Monroe, né? Que ele chamou de doutrina Donald, né? Ele tem esse lado narcisista também. Ele é muito narcisista, meu pai. Ele lançou agora a nova frota de navios que vai ser construída, vai ser com o nome dele, né? Geralmente se dá o nome dos presidentes porque eles morrem, né? Sim. Pela importância que eles têm. Que nem o tal do... Ele foi fazer a conferência, sei lá, um lugar que ele foi falar publicamente lá, que era no centro, não sei o que, Kennedy. Dá pra Trump Kennedy o nome da parada. Cara, calma aí, cara. Morre primeiro, pô. Né? Deixa que os outros te homenageiem. Não, pô, você me homenageia? Pelo amor de Deus. Bom, aí por conta do ego do Trump e da maneira como ele fez tudo isso, só isso que você falou e já abre uma porrada de coisa, né? Mas o ego dele, o fato dele ter tirado o Maduro e manter o regime, qual que é a tua análise sobre isso? Porque ontem eu tava falando com o Rock tava falando, cara, imagina, seria muito mais traumático se ele chega lá, captura o Maduro, leva embora e ainda coloca a Maria Corina, por exemplo, no poder, que seria a oposição, né? Mas eu acho que o Rock é meio inocente, né? Ele realmente acha que eles estão ligando pra trauma? Não sei, sabe? Eu acho que é um pouco de inocência achar que o americano tá ligando pra alguma coisa em relação aos venezuelanos, pelo menos, né? Não sei se aos outros países, porque isso geraria uma tensão diplomática maior com outros, né? Além da Venezuela. Trauma muito maior. Então, existe uma análise que tirar o Maduro, mas manter o regime
ainda que seja um regime corrupto, envolvido com narcotráfico, e mantenha a Venezuela como o que eles chamam de um narco-estado, ainda assim é menos traumático e uma transição para o que viria a seguir. Como é que tu analisa esse deixar lá o regime, a Delcy Rodrigues? Na verdade, assim, primeiro tentar desconstruir a narrativa, essa propaganda do Estado, que os Estados Unidos sempre faz quando ele toma algum tipo de atitude de mudança de regime. Então eles fizeram toda uma propaganda antes e ele mesmo desconstruiu quando ele falou com a imprensa que o objetivo era petróleo. Sim. Então, isso não tem nada a ver com narcotráfico, com terrorismo, com democracia, com direitos humanos. Os Estados Unidos não se preocupa com isso e nunca se preocupou, né? Eu até falei no meu canal justamente sobre isso. Em 1991, a inteligência americana, isso é um documento da inteligência americana. Tá. Em 1991, a inteligência americana já tinha identificado o Álvaro Uribe, que depois era senador, depois se tornou presidente da Colômbia, como alguém que colaborava com o cartel de Medellín e era amigo do Pablo Escobar. Depois ele se tornou presidente da Colômbia. E um documento do Arquivo de Segurança Nacional, que se tornaram público, está lá que em 2004... a segurança dos Estados Unidos, esse documento do Arquivo da Segurança Nacional, está lá a classificação do Álvaro Uribe, que então presidente era um colaborador do cartel de Medellín nos altos níveis do governo. Ele era presidente da República, né? O que os Estados Unidos fez? Deu uma medalha para ele. Da presidência da liberdade, não sei o que lá, o Bush deu a medalhinha para ele, não invadiu a Colômbia e não sequestrou. Então, o problema deles não é com narcotráfico. O Álvaro era... Nunca foi, né? Com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, então, é um aliado. Isso leva a gente aquele papo lá da doutrina... Como é que é o nome que ele tá botando? Donroe. A doutrina Donroe, né? Essa ideia, ela... Cara, se a gente para analisar do ponto de vista do interesse do país mais poderoso das Américas, que é os Estados Unidos, ela não faz sentido. Veja, eu não tô dizendo que ela tá certa. Mas é uma política que faz sentido, não é? Como assim o meu inimigo tá vindo aqui e fazendo negócios e trazendo soft power deles para América, pro meu quintal, e eu vou ficar olhando? Então não faz um pouco de sentido do ponto de vista geopolítico que exista mesmo uma doutrina Donroe? Gente, mas a gente tem que levar em conta também que os Estados Unidos têm uma base militar em cada lugar do mundo, né? Se alguém é o inimigo aqui, são eles. Isso que é complicado, né? Acho que... Primeiro a gente tá falando de épocas diferentes, né? Que tinham guerras em curso ali e acho que a hegemonia dos Estados Unidos era uma questão um pouco mais sensível, né? Mas deveríamos estar num mundo multipolar, né? Defendendo a democracia, que é coisa que os Estados Unidos sempre falam, defendendo essas questões que teoricamente são importantes para a democracia americana, etc, etc. E no final, acho que é menos por proteção. Lembrei até de um meme que eu vi ontem ou hoje sobre... Putz, como assim você quer pegar a Groenlândia e falar de proximidade com a Rússia? O Alasca é literalmente do lado da Rússia, sabe? O Japão tá ali do lado da Rússia também. E fora outras coisas. Então, por que hoje ele diz que é uma questão estratégica olhar para esses lugares que tem muito petróleo? Que inclusive não só petróleo, mas recursos naturais. Acredito eu que a Groenlândia também tem bastante recursos naturais, sabe? É realmente uma questão de estratégia militar? Um país com tantos, sei lá, porta-aviões, que hoje eu acho que é o país com maior frota e poderio militar, sim, do mundo, né? Faz realmente sentido? Mas vamos deixar o professor falar aqui. Como eu falei, o professor vai ter muito mais conhecimento do que eu. Eu não estava estudando sobre isso até pouco tempo atrás. Me formei em 2023 e não tenho me dedicado tanto. Na verdade, assim,
Vou falar sobre isso, mas só continuando, para você ver que na América do Sul, o problema para ele não é o narcotráfico. Tá. Né? Acho que até a presidente do México agora falou, por que vocês não combatem os traficantes americanos? Né? Que só quer combater traficante no resto do mundo. Porque os Estados Unidos está definhando, né, com a droga realmente lá, mas porque o governo americano está nem aí para a população em si. Né? O presidente do Equador, Daniel Noboa, também é envolvido pela inteligência americana, mostrou que eles foram pegos... se não me engano, a Noboa Trading, que é da família dele, é filho de um oligarca rico, ele é o presidente, foi pego traficando drogas para a Europa. Ele também é um aliado dos Estados Unidos. Então, recebido, Europa, foda-se. É recebido pelo... Não, então em Honduras, foi eleito agora o presidente agora, que é aliado dos Estados Unidos, foi eleito, ele até foi questionado sobre isso na imprensa. O ex-presidente, que era aliado lá no primeiro mandato do Trump, estava... Depois que ele saiu da presidência em 2022, ele foi preso pela justiça americana. Foi processado e preso pela justiça americana e estava preso pelo tráfico de 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. O que o Donald Trump fez? Deu perdão. É isso. Ele foi questionado nessa mesma coletiva de imprensa por que está prendendo Maduro, acusando ele de narcotráfico, e você soltou um que a justiça americana, você perdoou, que a justiça americana, porque lá, assim como no Brasil, o presidente tem o poder de perdoar. Perdoou, tirou ele da cadeia. Você viu a resposta dele? O que eu estou falando, o bom do Trump é que ele é transparente, ele não tem hipocrisia. Ele falou, não, é porque ele é nosso aliado e é do partido do presidente atual. Então, isso prova que o problema mesmo não é vou prender você porque você é traficante de droga. O problema nunca é moral, é político. O Ahmed al-Shara, que era um terrorista da Al-Qaeda, depois migrou para o Estado Islâmico, só que agora, quando o regime da Síria caiu, ele assumiu o poder. Ele estava na lista dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos, tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça dele. No dia que o Bashar al-Assad caiu e ele assumiu a presidência, os Estados Unidos tirou ele da lista de terrorista e recebeu ele na Casa Branca como honra de Estado, porque ele se tornou um aliado dos Estados Unidos. Então, o problema dele também não é com terrorismo. Terrorista ruim, traficante ruim, quem infringe os direitos humanos ruim é quem não é aliado deles. Quem é aliado deles, tudo bem. Se ele tivesse preocupado... É só a gente falar, pô... Será que os Estados Unidos está realmente preocupado com democracia e afins? Não é como se ele não fosse aliado do governo da Arábia Saudita, que não é uma democracia. Inclusive faz atrocidades. E assim com vários outros, né, gente? É mais um daqueles pontos que eu acho que ou é burrice, ou é inocência, ou é mau caratismo as pessoas aceitarem esses discursos dos americanos de ser pró-democracia, de ser contra ditaduras e piriri porora pão doce. Não é. É interesse. Pode ser interesse político, pode ser interesse econômico. É interesse. Nessas horas você pega o chapéuzinho de realpolitik e coloca, porque é difícil você ver por outro caminho. Muito difícil. Com a democracia, por que a Arábia Saudita é aliada? Aí, ó. O ditador que matou um jornalista dentro da embaixada do consulado, né, da Arábia Saudita dentro da Turquia, e foi provado pela inteligência turca que foi a mando do ditador da Arábia Saudita. E os Estados Unidos não emitiu nenhuma nota de repúdio a esse assassinato. Então eles não estão preocupados também com democracia nem com direitos humanos. Então, assim, só para desconstruir que isso aí é propaganda. Eles têm um... Completamente. Isso é econômico e geopolítico. Tá? Então, voltando aqui na sua pergunta, por que os Estados Unidos, por que diabos os Estados Unidos classifica todo mundo como inimigo dele? Todo mundo que não tá no nosso... Todo mundo que ajuda o outro... Assim, me parece que o que os Estados Unidos quer é garantir que as Américas estarão sob a égide dos Estados Unidos. Para isso... Aí entra lá na Venezuela, tira o Maduro e para de mandar coisa pra China, para de mandar coisa pra Rússia. A ideia me parece fazer sentido, sabe? Não tô dizendo que tá certo, de novo. Mas me parece fazer sentido eles quererem controlar. Se o Brasil tivesse a proeminência que os Estados Unidos, ou se o Brasil tivesse no lugar dos Estados Unidos, provavelmente ia fazer a mesma coisa, não ia? Não, porque a China faz a mesma coisa. Olha aí. Ali é diferente, porque... Isso aqui eu tô... Ó, você que é o cara, tá bom? Eu tô... Vamos lá. Os Estados Unidos, eles estão geograficamente numa posição... eles... Provavelmente, a posição deles de potência e tudo mais
deve-se, pelo menos em alguma medida, ao fato de estar no continente americano, que é um continente que, bom, ele está cercado para cá por um oceano, cercado para cá por um oceano, tem pouca fronteira, não é muito fácil de invadir. Já teve gente que defendeu isso. Lembro de ter lido posição teoria sobre isso, sim. Poderosa dentro da América do Sul, dentro das Américas, é importante mantê-la, porque à medida que a China, por exemplo, começa a chegar nas Américas e colocar ali a sua influência, suponho que seja algum tipo de... Imagina, a Rússia não estava puta porque os países estavam querendo se juntar à OTAN e poderia ter umas bases militares lá. Então imagina a China vindo para cá, para Venezuela, por exemplo, e podendo colocar uma base militar. Tá. Então vamos lá. Pelo próprio exemplo seu, qual que é a diferença? A China exerce influência em outros países sob que forma? A China, ela tem, acho que na maior parte das vezes, econômica. Econômica. A China impõe algum tipo de mudança de regime a algum país que ela fez negócio? Mas os Estados Unidos não está sob ameaça? Por quê? Porque Gente, assim, quando que a China ameaçou os Estados Unidos de forma física, militarmente? Quando algum país ameaçou os Estados Unidos de forma militarmente? Talvez tirando a Coreia do Norte, né? De forma recente, né? Mas eu acho que a questão da Coreia do Norte é muito mais de autodefesa do que necessariamente de agressão, né? A única coisa que aconteceu depois da Segunda Guerra foi o atentado, né, das Torres Gêmeas, mas isso foi, de olhar simples, uma consequência de atos dos próprios Estados Unidos. Não é a China que tem base em, sei lá, mais de 60 países pelo mundo. Não é a China e a Rússia que tem base em todos os lugares do mundo. Quem de fato está ameaçando alguém militarmente é os Estados Unidos. A Rússia, ela agride mais. Mas também você não pode falar que não é num sentido de defesa a partir do momento que a Europa e a OTAN pintam a Rússia como um grande inimigo do mundo, né? Daí tem outras questões também, mas falando sobre China mesmo, tudo que a China normalmente reivindica militarmente faz parte das fronteiras e questões diplomáticas historicamente complicadas. Você pode ver a fronteira ali com a Índia, você pode, se você quiser forçar um pouco a barra, a questão do cara lá que gosta de criança, do Tibete, que já foi chinesa também, já foi, né, são ali, que hoje pertence à China, e tem gente que contesta, eu não contestaria, porque era um estado que eu não defendo, e às vezes a gente tem que ir pro lado, não é sobre política, é mais sobre moral e afins. E Taiwan, que historicamente é um estado chinês, que foi, depois das guerras e afins, cooptado pelo Ocidente, etc, etc. Mas não é a China que bota base militar em todo mundo. É os Estados Unidos. Qual que é a lógica disso? Que defesas são essas? Tá defendendo o quê? De quem? Quem que tá ameaçando? Fica aí a pergunta. A China tá crescendo? Não, é uma ameaça econômica. É uma ameaça econômica. Não é uma ameaça militar. A Não, China é uma ameaça nunca... militar. A China, com todos os países do mundo, inclusive 160 países dos quase 200 que estão na Organização Mundial do Comércio, 160 tem a China como maior parceiro econômico. Sim. A China, nesses 160 países, nunca exigiu nada além de uma cooperação econômica. Igor, é bom para você fazer esse negócio comigo? É bom você comprar esse produto? Eu compro o seu. Faz um acordo econômico e fez. Nunca chegou, como os Estados Unidos chega em todos os lugares e exige que você adote a agenda econômica dele. Você adota o chamado Consenso de Washington, que você permita que ele influencie no seu país, não só politicamente, mas militarmente. Instale bases militares no seu país. Os Estados Unidos têm quase 800 bases espalhadas pelo mundo. Então... Eu tava chutando baixo. Eu tava chutando bem baixo. Colonizados dessa forma. A China nunca fez isso. A China faz negócio no Brasil, nunca falou assim, ó, eu fazia negócio no governo Bolsonaro, fazia negócio no governo Temer, fazia negócio com a ditadura militar. Quando a China veio a primeira vez no Brasil para fazer cooperação, inclusive para aprender com o Brasil, como se industrializa um país. Para quem não sabe, até 1980 o Brasil era considerado a potência industrial ascendente. Sim. O que nos ferrou foi os Estados Unidos, que fez a gente adotar a cartilha dele e a gente se industrializou. Mas a China veio aqui no governo militar. Eu tô ligado. Conversou com os militares, visitou o Brasil, visitou a usina de Itaipu.
A China nunca deixou de fazer nenhum negócio com nenhum país pela ideologia. Se você é direito, se é de esquerda. Verdade. Ela nunca deixou. Então a China sempre faz negócio com os outros. Eu não tô, às vezes, fala, o cara tá defendendo a China. Não, eu tô analisando a realidade. Lembrando que o Koboro é japonês, ele devia odiar os chineses. É o contrário, né? Os chineses deviam odiar os japoneses, né? Se meia culpa, E né? tu é dessa cozinha aí porque tu é de Okinawa ou porque tu é brasileiro? Não, mas essencialmente sou brasileiro, né? Sou descendente de japonês, mas sou brasileiro e estudo história, olha a realidade. O Japão cometeu atrocidades, né? Sim. A era imperialista do Japão, inclusive. Não esqueçam que o Japão foi os alemães da Ásia, né? E em alguns casos dizem até que o que o Japão fez foi pior que o Estado Negista fez. O Japão se tornou imperialista por influência americana, né? Sim. A reforma Meiji lá foi quando os Estados Unidos, sim, a Marinha americana cercou E forçou o Japão a abrir os portos. negócio com eles. Teve um lado bom que o Japão se desenvolveu economicamente, começou a se industrializar na reforma Meiji, mas sofreu essa influência de fazer. E se você não lembra disso e completou o ensino médio, você deveria ter estudado um pouco mais, porque isso é matéria básica, tá, gente? Não se esqueça. Coisas pela força. Que depois que o Japão se tornou potência, ela tentou fazer a mesma coisa com os outros países da Ásia. Quem que era o imperador do Japão na Segunda Guerra? Aqui, abrindo um parênteses, tu sabe quem? É O o que Hirohito. aconteceu com esse cara? Hirohito. O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada? Ele foi julgado, alguma Não, coisa? depois ele morreu e assumiu o filho dele, o Akihito, né? Entendi. Mas o imperador japonês na Segunda Guerra Mundial era o Hirohito. Entendi. E não deu nada. Que na realidade ele foi meio que o fantoche, né? Foi o Sim. exército japonês que exerceu uma influência forte para o Japão entrar na guerra. Ele não queria. Na época do início da Segunda Guerra, o imperador do Japão era fraco politicamente. Quem mandava era o exército. Inclusive a marinha japonesa era contra o Japão entrar na guerra. Atacar os Pearl Harbor. A marinha era contra isso. Foi por influência fascista do exército japonês que o Japão fez isso e acabou entrando na Segunda Guerra Mundial. Então assim, Se fudeu. o que eu tô analisando... Cara, eu gosto que o fascista é porque não vou dizer que isso é total verdade, né? Busquem conhecimento, busquem conhecimento, mas reza a lenda que os japoneses eles eram tão nacionalistas que eles se recusavam a usar a termologia fascismo porque era de outro país. Então esse nacionalismo japonês tem muitas características e poderia se enquadrar também de acordo com alguns autores, né? Só foi uma vírgula aqui, né? Para acrescentar dois centavos. As pessoas criticam, porque as pessoas sempre acham que tem que ter um lado ou outro. Eu estou analisando a realidade. O que a realidade nos mostra é isso. Como você falou, eu sou japonês, eu não tenho por que ficar defendendo a China. Só que quando você olha a história da ascensão da China, depois da Revolução Comunista, você vê que a China ascendeu economicamente, privilegiando o povo chinês. Todo Estado-nação, você precisa pensar primeiro. Normar. Nunca infringiu perdas pela força a outros países. Todos os países que a China faz negócio, ela faz por via da cooperação econômica. Faz quem quer. Obviamente que numa relação desigual de poder econômico, você tem um poder de barganha maior para negociar. Com certeza. Os países que fazem negócio com a China precisam da evolução da China. Hoje a China é um ponto positivo na geopolítica mundial, porque ela é a única potência econômica capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Então, a China surgiu como uma alternativa para o resto do mundo. Sim. Se antes você precisava ir em Paris, Londres ou Nova York para pedir dinheiro emprestado, pedir financiamento, pedir qualquer tipo de coisa, Hoje você pode ir lá ou na China. Hoje você tem a alternativa de ir em Pequim fazer. E o que todos os países fizeram? Foi para Pequim. Os países procuram a China para fazer negócio e não os Estados Unidos. Por quê? Porque os chineses são menos... Por quem? Ó, eu vou chutar. Com quem você preferiria fazer negócio? Com alguém que você chega para fazer negócio e o cara quer impor as coisas para você pela força, ou alguém que até com poder de barganha maior que você te oferece um bom negócio? Mas tu não tá me dizendo que o chinês é bonzinho. Ninguém tá falando isso. Então, deixa eu te falar, numa mesma negociação comercialmente ninguém é bonzinho, Exato. para todo mundo. Exato. Cada um quer seu peixe. Eu vou chegar aqui, eu começo a fabricar camisa. Eu venho aqui e vou negociar. Igor, vamos trocar aqui o seu patrocínio Tira aqui. insider, coloca Tira o insider, Kobori. põe aqui a JK Camisas. Boa. Vamos aqui e tal. E vou te impor isso por relações comerciais. Vou te oferecer. Você vai fazer ou não negócio comigo. Exato. Tá. Agora imagine que eu sou um americano. Eu vou chegar aqui e falar, Igor, ou você faz o negócio com a minha empresa,
ou todos os seus outros patrocinadores aqui vão cancelar o contrato com você. No limite, se você sobreviver, eu vou invadir a tua empresa aqui e vou tomar ela de você. Essa é a diferença, Igor. Desculpa o exemplo aqui, mas você sabe, eu entendo, você sabe o que é sofrer sanções. Então, os Estados Unidos sempre oferece sanções aos outros países, empobrece, inclusive a Venezuela, empobrece o país por meio da coerção econômica, de sanções econômicas, bloqueios, embargos. Aí Cuba, né? Aí quando o país está lá definhando, morrendo, a população obviamente vai ser contra, porque a população não consegue enxergar essa estratégia geopolítica mundial. Exato. Vai se insurgir contra o governo que está lá no poder no momento, porque acha que a culpa de todas aquelas mazelas econômicas é do governo. Né? Não é. É a culpa dessa estratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos infringem isso a todo mundo. Não duvido, não é isso que eu tô dizendo, mas o Maduro tem uma culpinha ali também, né? Não dá pra dizer que... Não, lógico que tem. Ninguém tá dizendo que... Não dá pra isentar todo mundo de culpa. Exclusiva dos Estados Unidos. Eu costumo dizer assim, quando eu falo assim, não tô defendendo a China, não tô defendendo o Maduro, estamos analisando, claro. Você tá saindo de fora e tá analisando. Então, isso que a gente tá falando não é sobre Venezuela e Maduro. Dane-se, podia ser o Chaves, podia ser o outro anterior. O que a gente tá falando é sobre a estratégia dos Estados Unidos. A estratégia dos Estados Unidos não é contra tráfico de droga, terrorismo, democracia, direito, não é nada. A estratégia dos Estados Unidos é econômica. E, novamente, não é sobre ter acesso, porque ele tem petróleo, é sobre bloquear o acesso de outros países, principalmente da Rússia e da China. E as colaborações técnicas que o Irã dá para a Venezuela na extração de petróleo, já que o Irã é um grande produtor de petróleo. Então, é uma estratégia geopolítica de bloquear, e aí vem essa doutrina Monroe. Por que ele chamou de corolário Trump? Isso remete a 1904, Sim. o corolário Roosevelt. Big Stick. 1904, inclusive, era em referência à própria Venezuela, que em 1902 e 1903 estava sofrendo pressões de países da Europa, intervenções econômicas de países da Europa. Theodore Roosevelt criou o corolário Roosevelt, que ficou conhecido como a política do Big Stick, né, do grande porrete, que era o seguinte: nenhuma potência europeia pode interferir no continente americano. Nós vamos resolver na força. Foi isso que ele falou, do grande porrete. E aí ele fez essa influência, foi inclusive, coincidentemente, o start foi essa crise com a Venezuela. Então, assim, os Estados Unidos, ele enxerga o hemisfério ocidental, basicamente o continente americano, como quintal. O seu quintal. Deles, claro. É isso. Por que nós precisamos ser quintal de outro país? Os países são soberanos. Total, a gente... Fica a dúvida? É o contrário, eu acho que a gente tinha que se sentir meio... Ó. Ficar puto com isso daí. Mas também não é... É isso que eu tô dizendo. Que assim, não é natural que eles vão fazer essa porra? Tipo, o bloqueio, tudo que eles impõem a Cuba, não é ainda nessa mesma intenção de manter o continente americano sob o domínio dos estadunidenses? Mas o que eu falo pra você é porque pela força. Porque eles não têm mais não tem mais a moral. Por que não oferece coisas melhores pra gente, então? Entendeu? O que eu tô falando assim, é que a gente tem que defender o interesse do Brasil. Eu também. Sim. Nós, enquanto países, enquanto povo brasileiro, a gente quer fazer negócio com quem fizer melhores negócios pra gente. Eu concordo. Eu não quero fazer negócio porque o cara tá me ameaçando, porque é a força, entendeu? Então, para nós é bom que exista a China e os Estados Unidos. Claro. Inclusive, o segundo parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. O Brasil também não tá falando que não vai fazer negócio com os Estados Unidos. Só que como eu tenho uma alternativa, eu tenho um poder de barganha. Pô, a China tá me oferecendo um negócio melhor, eu vou fazer com ele. Agora é os Estados Unidos que tá me oferecendo um negócio melhor, eu vou fazer com ele. O que os Estados Unidos tá querendo fazer, faz negócio comigo na marra. Senão tá fudido. Você quer fazer Isso. No limite, vou fazer igual eu fiz com a Venezuela. Vou cercar aqui o leitão, vou proibir de entrar mercadorias aqui da China no Brasil, vou proibir você de exportar para a China. Bom, esse professor fala muito bem, né? Em algum momento, os Estados Unidos foram essa opção também. Porque ali na época do Theodore Roosevelt, o problema não era só a área de influência dos Estados Unidos, mas é que estávamos falando de antigas colônias com ex-colonizadores, e a relação era muito complicada também. Então, Estados Unidos surgiu como uma alternativa em algum momento. Então, essa conjuntura toda não indica que a China é boa e que os Estados Unidos são ruins, indica uma dinâmica diferente de exercer força e de fazer negócio, que é exatamente o que a gente já viu ao longo da história, inclusive aqui na América. E com essa,
a gente vai encerrando aqui o react desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de seguir o canal do professor José Kobori. Dê like no vídeo, vai lá comentar e se inscreve aqui também para ver mais reacts. Indica que você gostou do conteúdo, quer ver mais conteúdos políticos, quer que eu fale um pouquinho mais de relações internacionais, o pouco que eu me lembro, porque não fui um dos melhores alunos. Se inscreve no canal, fortalece o nosso corre e não deixa de dar o like. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau.